Bonjour, eu sou Flávio Santoro, chefe de cozinha da Le Cordon Bleu São Paulo. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para apresentar a receita de lapin à la moutarde, que é o coelho na mostarda. Vamos lá? Para essa receita vamos precisar de coelho, cebola, batata, creme de leite, manteiga e a nossa mostarda Dijon. O coelho é um animal que tem uma carne muito saudável por ser uma carne muito magra. Antigamente na Europa só podia-se ter ele caçando. Hoje em dia ele já está em todos os mercados devido à criação dele para o consumo. Vamos começar então pela nossa cebola. E agora a gente vai fazer um corte chamado émincé, onde vamos fazer finas fatias no sentido do comprimento da cebola. Vou esperar essa manteiga derreter para ter certeza que ela já aqueceu o suficiente para na hora que eu entrar a cebola ela já começar a cozinhar e não começar a liberar a própria água dela, porque eu quero caramelizar essa cebola. Eu vou fazer um caramelo do açúcar natural dessa própria cebola. Não vou precisar usar açúcar. Eu vou caramelizar ela levemente, não vou deixar ela muito caramelizada, nem com muita cor. Por quê? Porque depois ela vai passar por uma segunda cocção dentro do forno. Então, se a gente deixar ela com muita cor, é capaz de ela queimar dentro do forno, embora tenha um líquido junto. Vou aumentar um pouquinho o fogo. O resto da cebola eu vou caramelizar após essa aqui estar pronta. Se eu colocar muita cebola aqui, o que vai acontecer é que a temperatura da minha frigideira vai cair e essa cebola vai começar a soltar água. E eu não quero que isso aconteça, porque se ela soltar água, ela vai cozinhar antes de caramelizar. E aí a gente vai ter ela muito cozida, vai virar quase uma pasta. Então eu quero já caramelizar ela. Vocês estão vendo essa fumacinha aqui? Quer dizer que a água está evaporando, que é justamente isso que eu quero, para conseguir caramelizar essa cebola. Enquanto minha cebola está caramelizando, eu já vou começar a cortar as minhas batatas. A batata descascada, eu vou cortar ela numa espessura mais ou menos de 1 centímetro. Vou utilizar um aro cortador para dar um formato redondo para ter uma apresentação melhor. Essas aparas, gente, a gente não descarta, tá? Por favor, nunca se descarta comida. Então a gente vai guardar, elas vão se transformar ou num belíssimo purê de batata, ou então numa bela sopa, como vocês já viram aqui. Bom, aqui eu já tenho a minha batata toda cortadinha. Vou manter ela dentro da água para não oxidar, tá? Batata, se ficar em contato com o ar, ela vai acabar oxidando e aí ela fica com uma cor marrom. Aqui, minha cebola já está caramelizada, tá? Marrom, bem douradinha. É o máximo de cor que eu quero. Porque, como eu disse, ela vai passar por uma outra cocção. Então, não quero que ela fique mais dourada do que isso. Vou reservar ela aqui. E agora a gente vai começar a nossa batata. Vamos esperar a manteiga derreter. Só que aqui eu não quero uma temperatura muito alta. Por quê? Porque eu quero que essa batata cozinhe um pouco
antes dela dourar. Senão, eu vou ter a batata dourada por fora e por dentro ela vai estar dura. Então a gente vai ter que ir num fogo médio para que ela consiga ir cozinhando aos poucos e dourando ao mesmo tempo. Então aqui já estou com as minhas batatas douradas, essa aqui estão terminando de dourar, já estão boas inclusive, sem dar muita cor, porque como vai ao forno, é o mesmo princípio da cebola. Se a gente deixar ela muito dourada, a gente vai acabar passando e queimando. E agora vamos para o nosso coelho. Então para começar, eu tenho as minhas patas da frente, as traseiras, o lombo, que na França é chamado de rable, e as minhas costelas. Então eu vou começar soltando primeiro as paletas, que a gente chama, que são as patas da frente de qualquer animal, chamamos de paleta. Depois eu vou passar o dedo aqui dentro para encontrar a última costela. Encontrei a última costela, eu vou pegar a minha faca, essa faca é uma faca desenhada para desossar, embora aqui a gente só vá soltar as partes do coelho. Vou colocar do lado da última costela e cortar. Depois eu viro e corto até chegar na coluna dele. Então a gente vai contra a coluna dele, em cima, embaixo. Vou segurar a parte do lombo e a parte da costela e vou fazer assim, vai soltar bem na junta entre um osso e o outro. Então aqui eu tenho minha costela. Agora eu vou achar o osso que tem do quadril dele, onde vai delimitar a minha coxa. E vou fazer da mesma maneira que eu fiz com a costela. Só que esse eu posso fazer diretamente por aqui. Vou aparar essa parte que seria a barriga dele. Então essa peça é o que eles chamam de rable, que seria o lombo do coelho. Como ela é uma peça muito longa, eu já vou separar em dois. Então eu tenho 2 pedaços de lombo. Agora, vou soltar os 2 pernis dele. Até a gente encontrar a junta do osso com o osso do quadril. Então aqui eu tenho um dos pernis. Como era uma peça muito grande, eu também vou cortar na metade. A costela, ela tá ligada pela coluna e aqui pelo osso do peito. Porém aqui normalmente ele já está praticamente solto, ó. O osso da coluna está aqui. Eu vou passar minha faca bem ao lado dele até minha faca encostar na costela. Pronto, vou fazer isso do outro lado também.
Vocês veem que eu puxo a carne, que é para poder tirar ela da frente e não acabar cortando ela sem querer. Então aqui eu já cheguei no osso da costela. Vou pegar uma tesoura. Aqui eu já tenho o meu coelho todinho destrinchado, todas as partes dele. E agora vamos lá para finalizar essa receita e levar para o forno. Então agora a gente vai finalizar nossa receita, vamos montar esse coelho na travessa, mas primeiro o que a gente vai fazer é pré-aquecer nosso forno. Então coloquei o forno para pré-aquecer a 175 graus e agora vamos temperar o coelho. Então sal, pimenta do reino, e novamente do outro lado, sal e pimenta do reino também. Então aqui eu tenho uma travessa de ferro fundido. Podia ser feita numa travessa de porcelana também, ok? Como a gente está fazendo bem tipicamente como é feito nas casas na França, normalmente eles utilizam uma travessa dessa. Então vou pegar minha cebola que está caramelizada, fazer uma camada uniforme no fundo da travessa. E agora, eu vou pegar meu coelho e dispor ele todinho sobre essas batatas. O lado de fora, o lado que tinha a pele do coelho, pra cima, tá? Agora a gente vai pegar a nossa mostarda, a pastosa, não é em grãos. Assando o coelho já com essa mostarda por cima, ele vai pegar bastante gosto da mostarda, tá? Além disso, depois a gente vai fazer um molho de mostarda para acompanhar. Aqui eu tenho caldo de frango. Vocês reparam que deixei para colocar o caldo depois. Por quê? Justamente para conseguir medir isso. Se eu coloco o caldo antes, no nível, na hora que eu colocar o coelho, ele vai pesar, o caldo vai subir, ele vai acabar ficando em contato com o coelho, vai cozinhar o coelho no caldo. Eu não quero isso, eu quero esse coelho assado. A gente vai fazer esse coelho de uma maneira um pouco diferente do que todo mundo está acostumado. Então a gente vai primeiro para o forno
ele vai dourar, vai pegar a cor que a gente quer, bem douradinha, linda. E depois, na hora que a gente estiver na cor que a gente deseja, a gente vai fechar com papel alumínio e terminar a cocção dele. Então vamos primeiro dourar o coelho. Então primeiro eu vou deixar o coelho 10 minutos, depois eu vou tirar do forno, vou passar mais uma camada de mostarda, se necessário eu vou dar uma olhada, se necessário a gente vai fazer uma terceira vez isso, se não, a gente depois desses outros 10 minutos que a gente vai deixar o coelho, a gente já fecha ele com alumínio e já termina a cocção. Vou passar um pouco mais de mostarda, para ele pegar mais gosto ainda. E vamos voltar para o forno. Vou deixar mais 15 minutos agora. E depois a gente vai pôr o nosso papel alumínio e terminar a cocção dele. Depois que a gente puser o papel alumínio, eu vou escorrer um pouco do caldo e vou fazer um molho enquanto o coelho está terminando a cocção. Que agora a gente vai fazer o nosso molho, que é um molho de mostarda também. Mas para o molho a gente vai usar as duas mostardas. Vamos usar a mostarda pastosa e a mostarda em grão. Aqui é o fundo de frango, que tá com o amido da batata, com o sabor da cebola, com o sabor do coelho, que vai enriquecer muito esse molho, tá? Eu vou pegar o creme de leite fresco, tá? Precisa ser um creme de leite fresco, porque o creme de leite fresco pode ferver, os outros cremes de leite não podem ferver. Então eu vou esperar ferver o meu caldo. Se você quiser fazer mais molho, de repente a família é muito grande, gosta bastante de molho, você pode pegar um pouco do caldo de frango já pronto, o que a gente utilizou lá para colocar no coelho. Você pode utilizar um pouquinho dele também para aumentar a quantidade de molho. Bom, então eu tenho aqui o meu fundo de frango, tá fervendo. Eu vou utilizar um creme de leite fresco, tá? Que tem bastante sabor, ele vai ter gordura. Vou adicionar aqui nesse fundo de frango. Agora eu vou deixar ele ferver para reduzir, para chegar num ponto de molho, que é o ponto nappé. Em português a gente chama de nappé, em francês eles chamam de nappe. Notem que eu só tô com o meu caldo de frango retirado da assadeira e o creme de leite reduzindo aqui. Mas eu falei que vai ser um molho de mostarda. Acontece que essa mostarda vai entrar só no finalzinho, só depois que a gente desligar. Por quê? Porque se a gente colocar a mostarda aqui e deixar ela ferver, duas coisas vão acontecer. A primeira, ela vai ficar extremamente ácida, porque ela tem uma acidez. E a segunda é que, como vai aumentar essa acidez vai acabar encobrindo o gosto da mostarda. Então a gente vai ficar com muito pouco gosto de mostarda no molho, isso a gente não quer. Então sempre que a gente fizer um molho de mostarda, tenham isso na cabeça, nunca ponha a mostarda para ferver. Você vai ferver a sua base, dá o ponto de molho, o ponto que você quer, e aí depois você vai incorporar a sua mostarda. Ele ainda não está totalmente cozido, ele precisa de mais tempo no forno para cozinhar. Então eu vou pegar o papel alumínio. Então o nosso coelho está no forno coberto com o alumínio, tá? Então vamos lá. Primeiros 10 minutos. Depois, passei mostarda novamente e deixei mais 15 minutos.
deram 25 minutos. E agora eu vou colocar ele mais 50 minutos coberto com papel alumínio para ele cozinhar bem e ficar naquele ponto onde ele vai estar soltando bem do osso, tá? No total vai dar mais ou menos 1h15. Obviamente isso vai variar de um forno para o outro. É sempre bom testar o coelho para ver se ele está macio o suficiente. Vamos ver nosso molho aqui. Ainda ele está um pouco ralo. Eu preciso deixar ele reduzir um pouco mais para chegar no ponto que eu quero. Então, meu creme de leite já está no ponto que eu quero, no ponto na P, que é o ponto de molho. Como eu disse para vocês, está vendo? Ele está encapando essa colher. Olha, eu passo o dedo e ele não escorre mais. Então, agora, eu vou retirar ele do fogo e vou acrescentar as minhas duas mostardas. A mostarda em pasta e a mostarda em grão. Vou pegar um fouet. Depois disso, eu vou provar para ver a quantidade de mostarda e o meu sal. Eu não coloquei nada de sal ainda, porém o caldo de frango que veio do coelho vai ter um pouco do sal. A mostarda tem um pouco de sal. Então é interessante a gente provar sem adicionar nada de sal para garantir que a gente não vai passar a quantidade de sal que a gente quer. Um pouquinho mais de mostarda. E agora eu vou temperar. Sal. Pimenta do reino. E provar novamente. E já está delicioso. Eu tenho aqui uma molheira, vou colocar o meu molho. E agora eu vou dar uma diquinha para vocês, para esse prato ficar ainda mais apetitoso. Eu vou pegar um pedaço de manteiga e eu vou só esfregar levemente por cima desse coelho quente. Essa manteiga vai derreter um pouquinho e vai dar um brilho lindo. E aqui está o nosso lapin à la moutarde. Bon appétit e bienvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, o nosso chefe trará mais uma receita deliciosa para vocês. Merci.